Sejam muito bem-vindos ao nosso Gol de Mapa. Sou o Jândio, professor de Geografia e muito apaixonado por futebol. O episódio vai falar sobre a Copa de 1974 na Alemanha, mais precisamente a Alemanha Ocidental. A Copa de 1974 marcou a estreia da nova taça FIFA e a Alemanha finalmente conseguiu ser escolhida como sede após décadas de tentativas. Nesse período, o brasileiro João Avelange é eleito presidente da FIFA. Brasil, Alemanha e Itália eram os favoritos, mas as seleções da Holanda e da Polônia eram bem cotadas. Foram utilizados 9 estádios para a Copa da Alemanha de 1974, com destaque para Dortmund, Hamburgo, Munique, Stuttgart e Berlim, onde ficava o estádio da final, o Olímpico. Tip e Tap, dois irmãos usando a camisa da Alemanha, eram os mascotes e a bola da Copa era a Telstar do Leste. Sobre a preparação do Brasil, Pelé e Gerson se aposentaram da seleção e Carlos Alberto Torres e Tostão sofreram com lesões que dificultaram as convocações. Sem Pelé e com críticas ao futebol apresentado, Zagallo preparou um esquema tático mais defensivo. A base da seleção de 74 fica por conta do goleiro Leão do Palmeiras, as laterais Zé Maria do Corinthians e Marinho Chagas do Botafogo, no miolo de zaga Luiz Pereira e Marinho Pérez, Luiz Pereira zagueiro do Palmeiras, Marinho Pérez zagueiro do Santos. O meio de campo, Carpegiani do Internacional, Rivelino do Corinthians e Paulo César Caju do Flamengo. No ataque, Valdomiro do Internacional, Jairzinho e Dirceu, ambos do Botafogo. As seleções participantes ficam por conta da Alemanha Ocidental, que era a sede, Alemanha Oriental, Escócia, Iugoslávia, Bulgária, Holanda, Suécia, Itália, Polônia, Chile, Brasil, Uruguai e Argentina, Haiti, Austrália e Zaire, que é a atual República Democrática do Congo. O formato da Copa teria algo diferente, principalmente a partir das quartas de final, onde primeiramente as 16 seleções foram divididas em 4 grupos, os 2 melhores de cada grupo passariam de fase e depois seria formado mais 2 grupos de 4 seleções cada. Dessa forma, os primeiros colocados de cada grupo decidiriam a final e os segundos colocados decidiriam o terceiro lugar. No grupo A, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental passaram de fase, com Chile e a Austrália sendo eliminados. Detalhe que a Alemanha Oriental era considerada uma seleção bem inferior e acabou vencendo a Alemanha Ocidental por 1-0, considerado uma das maiores zebras da história das Copas. No grupo B, quem goleasse Zaire acabaria tendo vantagens e dessa forma Iugoslávia e Brasil acabaram passando de fase. Então Escócia e Zaire acabaram eliminados, e um detalhe sobre esse grupo: o Brasil 3, Zaire 0, o zagueiro Moepu de Zaire saiu correndo da barreira e chutou a bola preparada para a cobrança de falta do Brasil. Segundo alguns relatos, foi um ato de desespero porque os jogadores foram ameaçados pelo então ditador do país, caso a seleção fosse goleada por mais de 3 gols. No grupo C, Holanda e Suécia acabaram passando de fase, com a Bulgária e o Uruguai sendo eliminados. No grupo D, Polônia e Argentina se classificaram, enquanto a Itália e o Haiti acabaram sendo eliminados. As quartas de final, as 8 seleções classificadas foram separadas em 2 grupos, onde os segundos colocados decidiam o terceiro lugar e os primeiros colocados fariam a final. No grupo 1, o jogo que decidiu a parada foi Holanda 2, Brasil 0, foi um dos jogos mais violentos da história das Copas. Detalhe que o Zagallo chegou a menosprezar o time da Holanda, e o Brasil acabou ficando em segundo lugar, com a Holanda em primeiro e a Alemanha Oriental e a Argentina logo após. No grupo 2, a Alemanha acabou passando em primeiro lugar, com a Polônia em segundo, Suécia em terceiro e Iugoslávia em quarto. Sobre a decisão do terceiro lugar, o Brasil acabou derrotado pela Polônia por 1-0, com o gol do Lato, que foi o artilheiro da Copa com 7 gols. Então chegamos na final, onde a partida foi apitada pelo árbitro inglês John Taylor e a Holanda chegava como favorita apesar do fator casa da Alemanha. Logo aos 2 minutos de jogo, Niskens abriu o placar de pênalti para a Holanda e Breitner, aos 25 minutos do primeiro tempo, empatou de pênalti. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Miller vira o jogo para a Alemanha. Mesmo com o segundo tempo movimentado, o placar não foi alterado e a Alemanha volta a vencer a Copa do Mundo. Então nós vamos formar a seleção da Copa de 1974 numa formação tática em 4-3-3. O goleiro escolhido foi o Sepp Maier da Alemanha, que fez mais de 700 jogos pelo Bayern de Munique, seu único clube da carreira. A linha de defesa começa com Vogts da Alemanha, com mais de 500 jogos pelo Borussia Mönchengladbach, seu único clube da carreira. Depois o Franz Beckenbauer da Alemanha, um dos maiores da história, ídolo da seleção e do Bayern de Munique. Depois o holandês Ruud Krol, que atuava também como lateral esquerdo, ídolo do Ajax. E Paul Breitner da Alemanha, que atuava como volante também, jogou pelo Bayern de Munique e Real Madrid.
O meio de campo começa com Neeskens da Holanda, que é considerado um dos maiores do país, com passagens por Ajax e Barcelona. Depois o polonês Dejna, considerado um dos maiores do futebol polonês, com passagens pelo Legia Varsóvia e faleceu tragicamente aos 41 anos em um acidente de carro. E por último, Overath da Alemanha, ídolo do Colônia, com mais de 700 jogos pelo clube. Começando o nosso ataque, nós temos o Lato da Polônia, com quase 300 jogos pelo Stal Mielec da Polônia e artilheiro da Copa com 7 gols. Rezenbrink da Holanda, com mais de 300 jogos pelo Anderlecht da Bélgica. E Johan Cruyff da Holanda, um dos maiores jogadores da história, destaque para as passagens pelo Ajax e Barcelona, e foi um grande treinador considerado muito inovador. Detalhe que Johan Cruyff foi considerado o craque da Copa, apesar da derrota na final. O apelido Laranja Mecânica foi uma referência à obra de mesmo nome de Anthony Burgers, adaptada ao cinema por Stanley Kubrick. A seleção holandesa jogava de uma maneira que os jogadores não tinham posições definitivas, chamada futebol total. Os jogadores poderiam mudar de posições e outros ocupavam os espaços deixados sem perder a estrutura tática. A Alemanha, pela segunda vez, vence favorita ao título. E dessa forma terminamos mais um episódio do nosso Gol de Mapa. Muito obrigado pela atenção, até o próximo episódio, tchau, tchau!